Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento de lançamento de uma nova plataforma de gestão de comunicação com o cliente. O meu nome é Eduardo Conceição, sou CEO da Conti Systems e comigo tenho José Ribeiro da Silva, diretor da área de CCM na Conti Systems. Na impossibilidade de estarmos todos hoje em conversa presencialmente a conviver e a tomarmos agora aqui uma bebida ao final do dia, que seria obviamente muito mais simpático, decidimos promover este pequeno momento para partilhar algo que é muito especial para nós. Este ano, conforme todos concordarão, tem sido um ano muito diferente. Tem sido um ano de muitas mudanças, também aqui na Conti Systems. Desenvolvemos novas funcionalidades, adaptámos a uma nova forma de trabalhar, desenvolvemos novas parcerias, novos projetos, conseguimos adquirir novos clientes neste contexto de pandemia e também reforçámos as nossas equipas comerciais e equipas técnicas. Mas sentimos que nos faltava algo, e na impossibilidade, obviamente, não queríamos fazer uma alteração de marca, não estamos a falar naturalmente de alterar o nome da Conti Systems, decidimos criar algo que colocasse um nome na nossa área de gestão de comunicação com clientes. E é isso que vos vamos apresentar aqui hoje. Permitam-me que comece por vos falar um bocadinho da realidade das empresas perante as novidades tecnológicas. É um paradigma que nós vivemos não só enquanto fornecedor, mas também enquanto cliente. Muitas das vezes somos frequentemente confrontados com novidades tecnológicas que nos dizem que a integração imediata vai permitir enormes ganhos de eficiência, vai permitir uma grande diferenciação face aos concorrentes. Com cada novidade aparece muitas das vezes a mensagem de que esta solução é que vai fazer a diferença no vosso negócio. Porém, nós sabemos que dificilmente se conseguem integrar as novidades à velocidade que nós queremos, nos planos de desenvolvimento, de facto, de modo a querer que seja diferenciador. Isto porquê? Porque todas as novidades têm de funcionar em conjunto com o que já existe, ok? E isto transforma muitas das vezes os desenvolvimentos em algo complexo, dispendioso, demorado. E a maior parte das vezes, quando estes desenvolvimentos estão finalmente concluídos e entram em produção, já não é diferenciador como inicialmente se pretendia. Frequentemente, já acontece existirem melhores soluções do mercado ou o nosso concorrente até lançou uma coisa mais depressa do que nós. Adicionalmente, para além destas questões todas das tecnologias emergentes que concorrem, da integração com os sistemas legacy, há que gerir múltiplos fornecedores. E isso acrescenta complexidade nesta relação. Uma parte fundamental deste paradigma, o IT, muitas das vezes é confrontado com a pressão do negócio que diz que não pode esperar, mas nós sabemos que o IT muitas das vezes está a braços com outras tarefas. Eles nem sempre conseguem responder a estas necessidades do negócio, seja por falta de recursos tecnológicos ou simplesmente porque estão preocupados em manter sistemas que já existem. E muitas das vezes a implementação das novidades acaba por ficar para segundo plano. Ora bem, para confrontar esta realidade e para comunicar a nossa oferta de CCM de uma forma mais clara e mais simples para todos vós, criámos uma plataforma modular. E acreditamos que esta plataforma modular vai agilizar a integração das novidades no ecossistema dos vossos negócios e vai centralizar de uma forma fundamental a gestão da comunicação com os clientes. Com algo muito importante, não vai exigir o esforço de migração dos vossos sistemas nem dos modelos tradicionais que atualmente estão a utilizar. Conforme vão ter a oportunidade de ver, esta plataforma está organizada por blocos de serviços. Eu tenho aqui já alguns exemplos de alguns blocos que nos foram sendo chegados ao longo do dia e que mais à frente irão ser apresentados. E estes blocos, o que é que representam? Representam as atividades que nós desenvolvemos. E uma grande vantagem, eles podem ser combinados de diferentes formas para dar origem a soluções que nós acreditamos serem únicas e são adaptadas a cada desafio que nos vai chegando do mercado e dos nossos clientes. Queremos muito que com este sistema se criem soluções simples, flexíveis e adaptadas a cada um dos vossos desafios. De seguida vamos só apresentar-vos um breve vídeo de 1 minuto onde explicamos aqui a origem desta marca.
Bem, conforme viram no vídeo, nós gostamos muito desta expressão, tão simples quanto brincar com blocos de criança. Esta solução que nós vamos apresentar aqui hoje é uma solução modular. É muito fácil de integrar com o que já têm e, fundamentalmente, o que é importante é perceber que esta solução será integrável com aquilo que ainda está para vir. É uma solução dinâmica que irá crescer com a integração das melhores novidades que forem úteis à gestão da comunicação com os clientes. Uma das nossas principais preocupações foi, obviamente, considerar o que já existe e o que já está a funcionar, ok? E queríamos garantir uma integração ágil e eficiente nestes ecossistemas que já existem. Não queremos, de todo, implicar um aumento ou colocar um esforço em migração destes modelos que já existem dos modelos tradicionais. Por fim, preocupámos também em desenvolver algo que fosse escalável, algo que crescesse com o vosso negócio, algo que crescesse em volume de transações e também no tipo de serviços oferecidos. Agora, José, a apresentar-vos os blocos de cada um destes serviços. Obrigado, Duarte. Uma boa tarde a todos. É isso, vamos então conhecer aqui os nossos blocos de serviços. Portanto, e o nosso cenário atual são estes 11 blocos, que, como o Duarte já referiu, cada bloco representa um conjunto de serviços ou microserviços, conjunto de tarefas. Portanto, e a ideia é que no futuro apareçam mais blocos à medida que lá está, que teremos novos serviços. E embora sejam múltiplas as combinações possíveis com estes blocos, nós fazemos uma descrição por fases, portanto, as fases típicas, fases de um processo de gestão de comunicação com clientes. E elas são, portanto, uma primeira fase de serviços associados à recolha e preparação dos dados, uma segunda fase associados à produção dos documentos e uma terceira e última fase associados ao envio e respectivo arquivo. Portanto, nos blocos tipicamente associados à recolha e preparação dos dados, temos então o Data Converter, que nos permite converter dados de formatos de legacy para formatos modernos e promover um tratamento muito mais eficiente. O Data Quality permite-nos uma avaliação dos dados para detectar erros ou oportunidades de melhoria. O Data Integrator permite a integração de dados de diversas origens, promovendo a eficiência e o tratamento e a análise. E o App Connector, que permite aqui a transmissão de dados entre diferentes pedidos e diferentes tipos de aplicações. Nos serviços da produção de documentos, temos o Template Designer, onde fazemos todo o desenho de templates de documentos, páginas web, e-mails, componentes genéricas, para segmentos ou personalizados cliente a cliente. Temos o Batch Producer, onde aqui a produção é feita em lote de fecheiros, portanto, tendo com o objetivo o formato final, tipicamente PDF ou já os HTMLs. E temos o Real Time Producer para a produção de fecheiros em tempo real. Por última fase, então, no envio e arquivo. Temos, naturalmente, o Omnichannel Sender, onde aqui fazemos o envio de comunicações produzidas em lote ou em tempo real, e sejam em formatos físicos ou digitais. Temos o Certifier, que assegura a emissão de certificados com validade legal de envio, de recepção, de leitura, visualização, o download de anexos, assim como a submissão de documentos para assinatura. O Storage, para o arquivo digital de documentos com garantia de segurança e acesso. E o Data Reader, que faz a extração de dados de documentos físicos e digitais, ou digitais. Portanto, que soluções é que podemos obter? Exemplos aqui a combinar estes blocos. Portanto, vou partilhar algumas soluções, alguns exemplos que podemos construir com o Blix, com o Nix. Portanto, passamos aqui ao slide das soluções. Portanto, soluções de onboarding digital, onde o reconhecimento de identidade, a comunicação é eficiente, portanto, a forma como é reconhecida legalmente. Soluções de certificação de contactos, portanto, onde os contactos, garantindo que os contactos são válidos, corretos, permitem escolher o canal que mais conveniente em cada uma das comunicações que envia aos seus clientes. Portanto, soluções de e-mail registados, onde assegura com validade legal a digitalização de processos sensíveis, por exemplo. Solução de gestão de mailing room, portanto, uma das soluções que implementámos e que escalámos recentemente, já neste período de pandemia, onde transformamos a caixa de correio física através da digitalização dos documentos e depois organizamos encaminhamento e fazemos o encaminhamento todo o formato digital do seu correio. Documentos dinâmicos, portanto, um formato final diferente do típico PDF, onde já utilizamos HTML para que haja interação, dinamismo na forma como os documentos são apresentados aos clientes. E nunca podemos deixar de fora o tradicional printing e finishing, onde desde a conversão dos dados até a entrega da comunicação aos clientes, seja ela então por correio,
física ou por canais digitais. Pensando nestas soluções adoptadas aqui, ao nível de exemplos de momentos de interação com o cliente, temos, por exemplo, em momentos de onboarding, desde a possibilidade de reconhecimento de identidades, a verificação de contactos, explicação de benefícios, consentimentos, as assinaturas digitais, um kit de boas-vindas. Temos outros momentos de relação com o cliente, com a extratura, o extrato de conta ou a fatura digital. Temos as notificações, pedidos, reclamações, comunicações, tudo isto com ligações a outras aplicações. Portanto, aqui é a usabilidade desta nossa solução. Podemos ainda fazer aqui um exemplo de uma abordagem multicanal num Customer Journey, pensando aqui que queremos, obviamente, o nosso objetivo é fazer a comunicação com o cliente, como é óbvio, e começamos por um envio de e-mail personalizado, onde, caso o cliente não o tenha aberto em 24 horas, nós podemos passar para um segundo canal de telemóvel, onde podemos fazer um SMS ou um WhatsApp personalizado. Caso não haja uma resposta em alguma destas fases, nós podemos decidir, através de automatismos, partir para um e-mail de reforço ou mesmo para uma carta. Portanto, aqui queremos dar o exemplo e descrevendo os blocos que utilizamos nesta solução. Portanto, fazemos o template designer de todos os templates que utilizamos nestes 3 canais, portanto, nesta solução de Omnichannel. Fazemos o batch producer, porque estamos a falar, obviamente, em múltiplas comunicações com múltiplos clientes em simultâneo, muitas das vezes. Portanto, o Omnichannel Center representa, de facto, os canais que estamos a utilizar. E, por último, não menos importante, a App Connector, garantindo a total rastreabilidade dos nossos clientes, utilizadores desta plataforma, para perceberem como é que estão, em que estado é que estão as suas comunicações com clientes e poderem depois interagir e tomar decisões sobre os pontos de viragem. Quando é que deixa de ser um e-mail e passa a ser um SMS, quando é que deixa de ser um SMS e tem que ser uma carta. Portanto, porque obviamente o objetivo é fazer a comunicação com os clientes. E é isto. Duarte, tenho a dizer, devolvo-te a palavra. Muito bem, obrigado, José. Resta-me propor aqui um brinde virtual ao lançamento desta nova marca e desejar também o maior sucesso a todas as empresas que nos estão a ver, quer nos seus negócios, quer na implementação de soluções Unix. Eu agora convido-vos desde já a utilizarem a nossa secção de Q&A para nos endereçarem questões ou então deixarem o contacto para uma marcação de uma reunião. Eu acredito que há um mundo de oportunidades por trás destes blocos e nós já temos alguns use cases de utilização de muitas destas soluções disponíveis neste site, que vocês vão poder visitar a partir de hoje e que gostaríamos muito de poder partilhar convosco, ok? Portanto, visitem o site unix.com, onde podem saber mais sobre a marca, onde podem saber mais sobre a segurança e como é que nós vamos conseguir, com esta segurança e com esta agilidade sempre que nos caracteriza na Conti Systems, colocar os vossos negócios a funcionar também com estas soluções modulares e com uma equipa, obviamente, jovem e cheia de energia. Portanto, passamos agora aqui a este momento de Q&A. Sim, eu se calhar estava aqui a analisar as questões, vou passar a primeira questão para o José. Uma questão da Luísa, a perguntar se podemos partilhar já preços para esta solução. Obrigado, Filipe, e obrigado à Luísa pela questão. Bom, um dos objetivos do Unix é claramente simplificar o processo, não é? Não tivéssemos feito desta forma, simplificar o processo desta plataforma de comunicação com clientes. Infelizmente não o conseguimos fazer totalmente no preço, ou seja, agora queremos trazer que os nossos clientes só paguem pelos blocos, pelos serviços que realmente utilizam. Agora, respondendo concretamente à questão do pricing, o pricing é sempre dependendo do projeto, da complexidade, da simplicidade, da volumetria, portanto há um conjunto lá está, do tipo de dados conforme eles nos chegam. Agora, uma coisa garantimos, a partir do momento em que estamos nesta plataforma, o cliente vai ter do nosso lado a garantia de que os serviços que utilizar, esses sim, serão cotados e terão um preço associado à tarefa, aos serviços que são desempenhados. Mas não há uma tabela de preços, não é possível. Desafio a Luísa a deixar o seu contacto e teremos todo o gosto em agendar uma reunião virtual, presencial, na medida do possível, para então esclarecermos e fazermos uma cotação para o seu caso ou caso da sua empresa em concreto. Obrigado. Obrigado, José. Eu passava aqui a próxima questão para o Duarte, que é de um anónimo e que pergunta como é que é feita a ligação a outras aplicações. Ok, obrigado pela questão.
A Conti Systems trabalha com Open APIs, ok? Nós utilizamos APIs que nós desenvolvemos para um conjunto e já temos um conjunto de conectores ligados a muitos sistemas. Obviamente que teríamos que perceber que aplicações é que estamos a falar, mas nós já fizemos integrações com soluções de CRM, com soluções de ERP, inclusive com soluções de integração de serviços de e-mail que não são prestados por nós. Portanto, o facto de o Unix ir ter, ou já tem hoje em dia, um conjunto de APIs para fazer estas ligações, permite-nos estar bastante confiantes com esta capacidade de integração com múltiplas aplicações. Portanto, não deixe, no entanto, de nos contactar se nos quiser colocar alguma questão em concreto sobre uma aplicação que tenha e que veja se é possível ou não. Mas, fundamentalmente, as integrações vão ser sempre feitas através da Open APIs. Duarte, aproveitando que estás com a palavra, temos aqui uma outra questão do Mário Duarte que diz: boa tarde, para a implementação de uma ação exemplo apresentada na última Customer Journey, que tipo de dados necessitam? Consegues responder? Sim, perfeitamente. Portanto, fundamentalmente, o que precisamos ali são de 2 a 3 dados, dois a 3 tipos de dados, mediante o tipo de comunicação que queiram fazer. A Journey que foi apresentada pelo José, fundamentalmente parte de um cliente que é Digital First, ou seja, é um cliente que começa a sua jornada e que já existe, já é comunicado digitalmente por parte da empresa e precisamos naturalmente ter acesso ao e-mail desta pessoa para a partir daí disputar o início das comunicações. Adicionalmente, aquilo que requisitamos para o caso no caso do e-mail, ou não ter sido bem sucedido a sua entrega, ou do e-mail não ter tido o touchpoint que era esperado, podemos obviamente reforçar com o e-mail, e já teríamos o dado, ou poderíamos reforçar pelo canal de SMS ou WhatsApp, tendo o número de telefone, pode ser perfeitamente feito. Naturalmente que temos aqui use cases de clientes nossos que um dos casos que fazem é a emissão de uma fatura, e a fatura normalmente é algum tipo de referência de pagamento com um deadline associado. E é muito crítico chegar numa determinada data, portanto, quando o primeiro touchpoint de e-mail não chega ou não é acusado, passado 24 horas, fazemos um push por um SMS ou uma push notification ou um WhatsApp message e só ao fim de 4, 5 dias é perfeitamente configurável de acordo com a regra de negócio, podemos fazer o envio até de uma carta em correio azul, por exemplo, para o cliente final. Obrigada, Eduardo. Se calhar passava a próxima questão para o José. José, temos aqui uma pergunta relativa ao e-mail certificado. Pergunta o Luís, o que é o e-mail certificado? Obrigado, Luís, pela pergunta. Pronto, um e-mail certificado, vejamos, às vezes há alguma, não diria confusão, mas há termos que se usam não propriamente ou não especificamente apropriados. Eu creio que esta é uma das situações. E-mail certificado, nós já o fazemos e consideramos quando nós colocamos um certificado dentro do e-mail, em que na prática o receptor desse e-mail sabe que a entidade que o enviou, que o emitiu, portanto tem um certificado. Teve a preocupação de dizer este e-mail vem da Conti Systems, por exemplo, não é o caso, nós fazemos em nome, também o fazemos por nosso nome, mas fazemos em nome dos nossos clientes e tem esse certificado. Há depois um e-mail rastreável ou há uma rastreabilidade de e-mails que é diferente, portanto, que aí consegue-se perceber, ou consegue-se, através de várias metodologias, perceber se o e-mail foi aberto, quando foi lido, por aí adiante. Portanto, agora, e-mail certificado, respondendo concretamente à pergunta, é colocar um certificado no e-mail. E nós já temos algumas entidades que estão a usar isso, nós fazemos isso em nome de alguns dos nossos clientes, onde colocamos um certificado naquele e-mail e o receptor sabe que aquele e-mail veio daquela empresa com aquele certificado. Obrigada, José. Yeah. Se calhar vou passar a seguinte para o Duarte. E a pergunta é: boa tarde, parabéns pela iniciativa. Significa que com esta solução reduz a necessidade de desenvolvimentos à medida? Esta é uma questão colocada pelo Pedro. Olá Pedro, boa tarde. Obrigado pela questão. Sim, naturalmente que o nosso objetivo, quando lançámos aqui a plataforma e quando pensámos neste conceito dos blocos, foi precisamente conseguir entregar um conjunto de soluções já fechadas que impeçam ou que reduzam ao máximo a integração ao desenvolvimento à medida. De facto, acreditamos que sim, que é uma das grandes vantagens, é o facto de termos isto numa lógica off the shelf, que é está perfeitamente disponível. E aproveito para endereçar uma questão que também está a ser colocada, eu estou a ver aqui no painel de Q&A, por alguém anonimamente também, mas que nos pergunta qual é o tempo médio de implementação de cada um dos blocos. Portanto, nós temos as soluções, o facto de já estarem compartimentalizadas e fechadas nesta lógica de blocos, diria que há soluções que nós implementamos e podemos estar a trabalhar convosco desde já. Portanto, amanhã, se nos quiserem lançar um desafio,
rapidamente conseguimos, obviamente, disponibilizar isto. Mas sim, acreditamos muito nestas soluções fechadas que vão impedir ou que não vão requerer desenvolvimentos à medida. Naturalmente que há parametrizações que são sempre necessárias fazer, como o José estava a dizer há pouco, quando nós enviamos um e-mail a partir de um cliente, claro, tem que haver uma configuração do vosso domínio, nós temos de ser constituído como entidade trustworthy para enviar e-mails através de vós, mas são configurações, não são desenvolvimentos. Obrigada, Eduardo. Temos agora uma questão da Ana, que se calhar aproveitava para responder também, que é: quando referem documentos assinados digitalmente, enquadram a nova normativa EIDAS? Sim, olá Ana, boa tarde, obrigado pela questão. Sim, enquadramos obviamente a normativa EIDAS, mas também enquadramos outro tipo de soluções. Quando nós falamos de certificação ou de assinatura de documentos, para além daquilo que é hoje em dia considerado dentro da norma EIDAS, também podemos assinar os documentos com a chave móvel digital do cartão de cidadão, que é algo que o governo português tem vindo a comunicar de forma bastante insistente, que substitui a assinatura autógrafa dos documentos físicos, e a nossa plataforma está preparada para assinar com certificado digital qualificado, está preparado para assinar com um selo temporal e está preparado para assinar com a chave móvel digital do cartão de cidadão. No final do dia, é uma questão de custo, porque os selos temporais e a assinatura qualificada são bastante mais caras que a chave móvel digital do cartão de cidadão. E tem muito que ver com o tipo de use case que vocês queiram montar no vosso processo. Porque se nós estivermos a falar de um contrato, se calhar não precisamos fazer uma assinatura qualificada para estar a usar a chave móvel digital. No final do dia é uma questão apenas de custo variável indexada a estes processos. Obrigada, Eduardo. Tenho aqui uma questão, se calhar vou passar para o José, relativa à segurança, que tem a ver com, têm de ter acesso aos dados utilizados para as comunicações. Como é que é garantida a segurança? Pergunta o Manuel. Ok, obrigado Manuel pela pergunta. Portanto, primeiro na Conti Systems levamos a segurança muito a sério. Portanto, além das certificações que temos da ISO 27001, portanto, depois através da nossa área, portanto, a Conti Systems tem outras divisões, outras unidades de negócio para além da gestão de comunicação de clientes, portanto, que nos obrigam a ter, por exemplo, a certificação Visa e Mastercard para a produção e personalização de cartões bancários. Portanto, aqui levamos mesmo a segurança muito a sério. Agora, é assim, cada vez menos nós temos acesso aos dados. Cada vez mais os workflows são feitos através de templates de teste, onde depois, ou quando passam a produção, já não há um acesso aos dados, aquilo passa tudo automaticamente, garantindo, obviamente, aqui toda a confidencialidade. Não obstante, há processos, e aqui temos que o reconhecer, que à data ainda nos obrigam a ter a certeza que as coisas estão a funcionar, como, por exemplo, vou dar um exemplo típico, clássico, é óbvio que na nossa zona aqui de impressão física, né, de cartas, naturalmente estão operadores seres humanos, portanto, eles não têm acesso a ter telemóveis, não têm acesso a ter algo que possa fotografar ou o que seja lá em baixo, mas naturalmente têm memória visual e estão a ver se calhar algum nome, aquilo passa muito rápido, mas podem ver algum nome ou alguma carta. Portanto, o acesso a dados, isso é uma questão muito sensível. Agora, do ponto de vista de sair do ecossistema da Conti Systems, nem pensar, nós somos uma caixa forte, completamente estanque, portanto, nesse aspecto cumprimos todos os normativos de segurança e garantimos essa segurança justamente aos nossos clientes. Obrigada, José. Penso que já estamos também no limite do nosso tempo, portanto eu propunha fecharmos esta sessão, Duarte. Diria que se houver alguma questão, por favor não hesitem em colocá-la depois. Eu vou publicar como comunicado o contacto do José também para eventuais contactos posteriores. Ok, Filipa, muito obrigado. Resta-me também agradecer a presença de todos. Foi um prazer partilhar este momento convosco e espero em breve ter a oportunidade de vos falar mais sobre o Unix. Uma boa tarde a todos.